Olá, boa tarde. 15 de agosto, ótima quarta-feira para você. O NT Sul está no ar, ao vivo, com transmissão em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e interaja com a gente. Nova licitação para a gestão do lixo em Cachoeira do Sul prevê economia de até 18% aos cofres públicos. Número de passagens no transporte urbano de Cachoeira do Sul cai 24% em 4 anos. Cada passageiro que não paga, alguém está pagando por ele, nada é gratuito, né? Não existe subsídio gratuito, subsídio alguém paga. Você vai ver também as consequências do uso indevido dos cartões de gratuidade no transporte público aqui da cidade. Exame médico obrigatório nas academias de Cachoeira do Sul. Proposta que tramita na Câmara busca diminuir risco aos atletas. Aquela minoria que hoje não faz um exame mais simples, que ela passe então a ter uma avaliação conforme as regras federais, as leis federais e principalmente conforme a orientação do Conselho Federal de Educação Física. E hoje tem o quadro 360 graus com o Hernani Marques. E hoje a gente saiu da zona urbana, a gente saiu do asfalto, do paralelepípedo, saímos da ponte e do rio da nossa cidade para vir até aqui no Parque Vitec. 27 quilômetros saindo ali do clube comercial e a gente chega nesse paraíso. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp, código de área 51 99769 7129. Já deixa o nosso número registrado aí no seu celular, manda mensagem pra gente com nome, sobrenome, de onde você é e o que você quer dizer, que eu vou interagir com você daqui a pouquinho, tá bom? Diariamente, cerca de 11 mil passagens são utilizadas no transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. 4 mil dessas passagens são gratuitas, um direito legal de idosos e pessoas com necessidades especiais. Desde agosto do ano passado, a concessionária atua para combater o uso indevido dessas gratuidades por terceiros por meio da biometria facial. Muitos passageiros já tiveram, inclusive, o cartão bloqueado. De janeiro até abril deste ano, 1.195.656 passageiros usaram o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Parece muito, mas não é. Os números caem cada vez mais. Nos últimos 5 anos, quase 1 milhão de pessoas deixou de passar pelas catracas dos ônibus e, paralelamente a isso, a arrecadação com as passagens caiu ainda mais. Em 2013, foram quase 5 milhões de passageiros, com arrecadação equivalente a 3.639.226 passagens. 5 anos depois, em 2017, foram pouco mais de 3.909.000 passageiros, com arrecadação equivalente a 2.745.220 passagens. O total de passageiros não se iguala ao número de passagens dia porque na contabilidade final constam as gratuidades, meias passagens estudantis e as baldeações. A implementação da biometria facial nos veículos da concessionária do transporte coletivo foi uma forma encontrada para não ter ainda mais prejuízo e arcar com o uso repetido e indevido de cartões de gratuidade destinados exclusivamente a idosos e pessoas com necessidades especiais. O primeiro mês de uso do sistema, que registra em fotos o momento em que o passageiro passa a roleta e utiliza o cartão, apontou 111 ilegais. As fotos capturadas não correspondiam à imagem do titular do cartão e do direito de gratuidade. Cada um utilizando em média 20 vezes o mesmo cartão, ou seja, 2.220 passagens deixaram de ser pagas. O diretor operacional da Transporte Nossa Senhora das Graças, Valdir Souza, diz que nos primeiros meses eram em torno de 20 situações de bloqueio de cartões por dia, principalmente por reincidência. Desde março, quando começaram efetivamente os bloqueios de cartão e os usuários souberam que estavam sendo monitorados, 4 tiveram o bloqueio definitivo, mas a partir daí a média diária de bloqueios também caiu para cerca de 1 por dia.
Realmente, eu acho que as pessoas o que necessitam é ter essa fiscalização constante. Em todos os departamentos é assim, né? Ela reduziu drasticamente o volume de usuários que faziam uso indevido do cartão. Então, isso veio a mostrar que realmente essa fiscalização ou esse tipo de serviço veio para melhorar o serviço. Porque quem ganha com isso não é a empresa. Quem ganha com isso é a própria comunidade. São passageiros que deixavam de pagar a tarifa e isso contribui para que haja menos passageiros no sistema e isso, no fechamento geral, que é o montante de passageiro que paga o custo do sistema, era menos passageiro, obviamente o sistema acaba saindo mais caro. Cada passageiro que não paga, alguém está pagando por ele, nada é gratuito, né? Não existe subsídio gratuito, subsídio alguém paga, né? E esse que alguém paga é o outro passageiro que está pagando por ele, né? A biometria continua nos ônibus? É o processo que veio para ficar? Exatamente, eu acho que ele tem que permanecer, deve continuar. Cada vez mais a gente tem que ter um sistema de fiscalização mais eficiente para evitar e burlar esse tipo de atitude, né? Porque a grande maioria das pessoas são corretas e são honestas. Lamentavelmente, sempre tem aqueles que contribuem para ser negativo, né? Então, essas pessoas têm que ser punidas, né? Em maio foram 26, em junho 30 e julho 35 cartões fora de circulação. Os titulares são chamados à empresa e assinam termo de que estão cientes do uso indevido do seu cartão por outra pessoa. Os bloqueios ocorrem em caso de reincidência. Nós começamos a fazer o bloqueio desses cartões, né? E os reincidentes agora nós estamos encaminhando à prefeitura, junto com o setor jurídico, aonde eles vão abrir um processo administrativo e tomar uma medida que acharem cabível, né? Que é o órgão competente para tal. A Prefeitura Municipal recebeu da empresa Nossa Senhora das Graças 2 cartões pertencentes a usuários pegos utilizando o documento indevidamente. Por se tratar de casos reincidentes, os cartões foram apreendidos e bloqueados. Quando ocorre a fraude no uso da gratuidade, o usuário é advertido e, em caso de reincidência, ocorre o bloqueio, como você viu na reportagem, como nesses 2 casos citados agora. Foi realizada ontem à noite a primeira reunião de uma série de audiências públicas promovidas pelos vereadores de Cachoeira do Sul. O encontro para discutir a proposta da Prefeitura de atualização da planta genérica de valores da cidade foi na Escola Baltazar de Bem, no bairro Marina. O objetivo é ouvir a população e avaliar a proposta de aumento do IPTU. Júlia Mafuz comenta. Olá, boa tarde. A Prefeitura Municipal já encaminhou faz algum tempo aquilo que nós chamamos de planta de valores genéricos e que está sendo apreciada pela Câmara de Vereadores. Aliás, Câmara de Vereadores que está promovendo a partir dessa semana diversas audiências públicas que a população precisa efetivamente participar para entender a importância desse projeto. Não significa que devemos aprová-lo ou não, mas nós precisamos compreender a necessidade de termos uma atualização da planta de valores genéricos que pode gerar, sim, um aumento de IPTU, mas como também vai gerar, principalmente, uma maior justiça tributária, porque nós teremos pessoas que hoje pagam muito pouco IPTU pagando o IPTU corretamente e outras pessoas deixando de pagar o IPTU, para a gente poder compreender qual é a nossa necessidade. Nós podemos analisar isso da seguinte forma. A cidade ela é um condomínio. Nós temos uma arrecadação X. Com essa arrecadação X, nós podemos fazer algumas coisas. Nós não podemos querer fazer tudo se nós não temos arrecadação suficiente. Lembrando sempre que dentro desse contexto da arrecadação, nós temos um valor que é o pagamento dos funcionários públicos, que são essenciais para a prestação do serviço público. Nós não podemos simplesmente cortar
funcionários públicos. E mesmo que nós cortássemos funcionários públicos, nós também precisamos entender que só existe serviço público se nós tivermos funcionário público. Então, essa equação, ela é extremamente complicada. Se nós não readequarmos esse valor, nós não vamos poder, talvez, fazer algumas melhorias na cidade. É isso que nós precisamos pensar, precisamos analisar racionalmente, sem paixão, sem ideologia, sem questões partidárias, sem questões pessoais. É como se a gente morasse num condomínio. Queremos construir uma piscina no nosso condomínio, nós vamos ter que pagar um pouquinho mais. Ou cortar outras despesas. Mas cortar essas outras despesas vai possibilitar nós construirmos essa piscina? Essa é a pergunta que fica. Esse é o raciocínio que temos que fazer. Portanto, é fundamental que a gente participe das audiências públicas para compreender todo esse processo. Falei e assino embaixo. 12:00 pelo horário de Brasília. Você já curtiu a página da TV Cachoeira no Face? Pois é, então acesse lá facebook.com/TV Cachoeira ou só naquela barrinha lá de busca, escrever TV Cachoeira, procurar por lá, por nós e deixar lá a sua curtida pra gente, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado, pessoal, que está participando conosco já aqui, compartilhando o nosso ao vivo, também curtindo aqui. Thales Peixoto, Cláudia Freitas, Arthur Ferreira, Valmor Moraes, Doremi Moraes, Amanda Wagner, Leda Maria Schumacher, Lucimara Ataíde, Claudiano Santos, Veridiana Bilhão, Cláudia Simone, Clóvis Machado, Adriana Max e Marilisa Terezinha. Obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Pela curtida aqui. A seguir, gestão do lixo em Cachoeira do Sul. Nova licitação prevê economia aos cofres públicos. Projeto de lei que tramita na Câmara prevê obrigatoriedade de exame médico para atletas iniciarem treinamentos em academias de Cachoeira do Sul. Aquela minoria que hoje não faz ou faz um exame mais simples, que ela passe então a ter uma avaliação conforme as regras federais, as leis federais e principalmente conforme a orientação do Conselho Federal de Educação Física. 12:13 pelo horário de Brasília e depois do intervalo tem ainda o quadro 360 graus. E hoje a gente saiu da zona urbana, a gente saiu do asfalto, do paralelepípedo, saímos da ponte e do rio da nossa cidade para vir até aqui no Parque Vitec. 27 quilômetros saindo ali do clube comercial e a gente chega nesse paraíso. Já estamos de volta, 12:17 pelo horário de Brasília. Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal de Novo Hamburgo, em especial para Eliana da Silva e a Caterine Fernandes e também para o gurizinho Miguel. Um abraço para vocês, obrigada, família reunida aí nos assistindo. Tudo de bom para vocês, viu? Gente, quarta é dia de conhecer Cachoeira do Sul e região de outro ângulo, com o olhar de um drone guiado pelo fotógrafo e videomaker Hernani Marques. É hora do quadro 360 graus. Estamos de volta com mais um quadro 360 graus e hoje a gente saiu da zona urbana, a gente saiu do asfalto, do paralelepípedo, saímos da ponte e do rio da nossa cidade para vir até aqui no Parque Vitec. 27 quilômetros saindo ali do clube comercial e a gente chega nesse paraíso. Mas eu não vou conversar muito, eu acho que a gente vai lá para dentro, dá mais uma caminhadinha, faz algumas imagens ali de solo e depois decola com o nosso drone. Vamos junto! Agora estamos aqui decolando e passeando aí sobre o Parque Vitec. Lindo, lindo, lindo lugar. Olha, muita gente se pergunta, né, se ele é de Cachoeira, se ele é de Novo Cabrais. Bom, não importa, tá aqui bem pertinho, 27 quilômetros ali do clube comercial e a gente chega nesse lugar lindo e maravilhoso. Esse que foi um trabalho iniciado pelo Dr. Acido Vitec, né? Bons anos atrás.
árvores aí que são a assinatura, né, desse parque. Muito lindas, com raízes expostas, os ciprestes calvos. Aqui agora o nosso voo sobre o Lago Mágico. A gente pode sobrevoar esse local aqui uma centena de vezes durante o ano, e eu acho que todas as vezes que a gente sobrevoar, elas vão ser diferentes ali, pela incidência de reflexo na água do lago, pela vegetação. Em algumas épocas a vegetação fechada, em outras épocas a vegetação caída. Se não me engano, é uma região que seguido tem neblinas fortes, né? Isso também proporciona aí imagens bem diferentes do parque. Este lago mágico aqui, o Lago de Cima, ele, assim como o outro, ambos eram açudes, né? Mas a forma mais poética de apresentar esses açudes é como lago, né? Com toda essa vegetação na volta, e essa beleza de verde, né? Espalhado no entorno desses lagos. Vejam bem, 70 hectares super bem cuidados, um projeto que só com o tempo, né? Não se planta e nasce já no outro dia, né? Precisa de anos até chegar no ponto que chegou o Parque Vitec. Eu particularmente tenho, sobrevoando aqui, eu fico lembrando dos passeios, mas eu não tenho uma memória muito clara de como era, né? No tempo que a gente era pequeno e vinha com escola para cá, excursões, piquenique, vinha e voltava de ônibus. Acho que muita gente deve lembrar disso. Atualmente aí são por volta de 3 quilômetros de passeio nessa parte interna. E a gente veio nesse passeio para fazer um sobrevoo e imagens com drone, mas existe todo um passeio interno com vegetações das mais diversas, né? O parque tem representantes de todos os continentes, né? Da Oceania, Ásia, Europa, África e das Américas. E a gente não cansa de voar. De todo esse trajeto interno aqui, em torno de 1,5 km é calçado, então dá para andar de cadeira de rodas, dá para andar de salto alto. Não sei se é exatamente salto alto, né? Mas tipo, dá para fazer um bom passeio mesmo depois de uma chuva. Esse é o parque, uma ilha no meio de tantas lavouras, de tanta plantação. E aqui dentro essa ilhazinha encantadora. Em 95 aí a gente perdeu ela quando emanciparam o distrito de Novo Cabrais, a gente perdeu para Novo Cabrais. Mas vamos pensar o seguinte, né? É cria de Cachoeira, esse parque nasceu em Cachoeira, depois que aconteceu a emancipação. Do alto a gente percebe, né, essa quantidade de curvas e esses caminhos todos sinuosos, né, seguindo uma filosofia oriental, conforme diz o Henrique, que na reta o mal prevalece e na curva o mal se perde. E ficamos por aqui no nosso quadro 360 graus de hoje, com esse belo passeio sobre o Parque Vitec.
Um abraço a todos, continuem com a gente. Belo passeio mesmo, viu? O Parque Vitec é uma verdadeira massagem para os olhos. Que lugar lindo. Muito bom, Hernani. Obrigada, viu? Bom, termina hoje, às 7 horas da noite, o prazo para que todos os partidos e coligações registrem no Tribunal Regional Eleitoral os seus candidatos. A partir do registro da candidatura, amanhã, portanto, começa a campanha eleitoral 2018 e os candidatos podem ir às ruas buscar votos. No rádio e na televisão, as campanhas começam dia 31 de agosto. Muitas são as informações dos pré-candidatos, principalmente na internet. O desafio é discernir entre o que é verdadeiro e falso nas redes. O voto dia 7 de outubro vai para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. A repórter Gabriela Belo fala de eleições e sobre os impactos das chamadas fake news. Boa tarde, Gabi, é com você. Olá, Darcy, eu estou aqui no estúdio e não é fake. Eu estou aqui com o Miguel Ramos, ele que é desembargador eleitoral do TRE, para falar deste assunto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. De que forma, o que são as fake news e de que forma elas estão aí influenciando os eleitores neste ano? As fake news são nada mais são do que notícias, muitas vezes notícias mentirosas, notícias maliciosas, né? Notícias que podem ter ela pode se compor de toda ela, uma mentira especificamente, ou pode ser parte dela mentirosa, como pode ser também uma meia-verdade, vamos dizer assim, né? Então, existem diversas formas da gente ter fake news. Tem gente que classifica entre 6, 7, 8, 10, 12 tipos de fake news diferentes. A própria sátira, né, que se faz muitas vezes, principalmente nesse período eleitoral de alguns políticos, principalmente candidatos à presidência da República, muitas vezes elas são fake news. Né? Só que o que interessa mesmo para a gente definir a prejudicialidade, vamos dizer, aquela fake news que não é a boa, que não é a bem-vinda, é especificamente o resultado dela, o que ela atende, né? Ela sempre tende o prejuízo de alguém, ou seja, se a gente está falando num período eleitoral, é óbvio que a gente está falando de uma fake news que visa prejudicar algum candidato ou beneficiar o outro. E isso acaba interferindo na vontade dos eleitores de uma forma que não representa uma verdade. Né? Então, daqui a pouco, se eu pego um determinado político e espalho determinado fato que pode ir contra a honra dele, né? Que pode caluniá-lo, cometer uma injúria, esse tipo de situação, daqui a pouco os eleitores todos vão olhar para esse candidato de uma forma diferenciada e já não votarão mais nele. Excluirão ele e eu acabo ganhando fora. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Lembro-me de uma vez que eu sou da cidade do Rio Grande, lembro de uma eleição há muito tempo atrás, que amanheceu cheia de panfletos falando de um candidato, foi até na primeira eleição a governador que nós tivemos na era pós-golpe militar. E ali, aqueles panfletos com desenhos de um dos candidatos a governador, até era um desenho que ele estava com um saco de gatos, né, atrás, e com alguns dizeres que depreciavam a conduta de vida dele. Aquilo ali era uma tentativa de um fake news, uma forma de fake news. Só que qual é o problema que a gente tem hoje com a fake news? Naquela época, por exemplo, a gente espalhar uma fake news era uma coisa muito difícil. Por quê? Porque os meios de comunicações eram muito demorados. E hoje a gente tem a internet, aonde a gente coloca numa página de internet que tem uma certa visibilidade com 4, 5 cliques, ou até com o uso de determinados robôs. Copia e cola aquele link em numa outras outra situações. rede social. Aquilo vira, em questão de horas, a gente tem milhares ou até mesmo milhões de cliques e aquela notícia se espalha para o mundo todo. Não é? Então, esse é que é o grande problema que a gente tem hoje em dia com a questão da fake news. Ele influencia de uma forma, ele pode vir a influenciar de uma forma as eleições, a gente já constatou isso, a gente já viu em algumas eleições para presidente da República, governador, candidatos que não tinham tanto votação, né, que estavam lá num determinado patamar de intenção de votos, e quando começaram a crescer, começa a se espalhar fake news sobre ele e ele
acaba perdendo aquela credibilidade que ele começou a ganhar durante a propaganda eleitoral. Partidos que fizerem isto serão punidos? Sim, podem ser punidos. Né? Existe a possibilidade, partidos, pessoas que fizerem fake news podem ser punidas. Em que sentido? Existe hoje até a possibilidade de uma pena, né, ser aplicada. O grande problema que tem é que muitas vezes a gente não consegue associar isso a um partido político especificamente, a gente associa isso a pessoas. Né? Então, por óbvio que até chegar a um partido político, isso é muito difícil. Então, o que a gente tem? Aquelas pessoas que fazem, elas primeiro, elas têm uma responsabilidade civil, né? Não só perante o Código Civil, mas perante o Marco Civil da Internet e outras normas específicas, inclusive normas eleitorais, além de ter também uma responsabilidade criminal, podendo passível de responder criminalmente pelo crime de estar espalhando aquela fake news. Além disso, um outro problema que muito, né, se fala e recorrente é quanto ao voto. A segurança na urna eletrônica, realmente ela é segura? A urna eletrônica, eu posso te garantir, ela é totalmente segura. Eu tenho um conceito de segurança, pelo menos dentro do direito, que uma coisa segura quando ela oferece a segurança que legitimamente se pode esperar dela. Hackers não... Não existe possibilidade de hackers atacar. Porque o que funciona? Ela tem uma série de camadas de proteção. Não é? É uma série de camadas de proteção. Então, no momento que uma existe um problema, a outra vai acusar. Todos os dados que são colocados ali dentro, e essas camadas todas interligadas, elas são assinadas digitalmente. Qualquer modificação que houver, né, naquele sistema que foi colocado dentro da urna, né, existe um hatch que se chama, um conjunto de 30 números, né, vamos dizer assim, que qualquer alteração que for feita, vai haver alteração nesses 30 números e, consequentemente, a gente tem condições de verificar que essa alteração for feita. E, além do mais, é o seguinte, a urna eletrônica ela não é conectada à internet. Quando as urnas, 20 dias antes das eleições, elas têm de estar prontas para as eleições. Então, quem faz isso é o pessoal treinado, habilitado, né, do TRE, com a ajuda de algumas empresas de fora. Essas urnas são fiscalizadas por órgãos como a OAB, como o Ministério Público Federal e outros órgãos que são chamados para fazer toda a fiscalização desse processo, né, de colocação de dados e tudo mais. Elas são entregues, as zonas eleitorais, entregues aos presidentes de mesa, e elas não, no dia da eleição, elas não estão conectadas a nada da internet. Então, todo voto que é colocado ali, ele permanece ali, e quando acaba a eleição, o presidente ele vai retirar o BU, que se chama o boletim de urna. Né? Então, na frente dos fiscais do partido, ele dá um procedimento onde vai sair uma tira muito grande até, né? Que vai dar conta do que aconteceu. E o extrato da urna. O extrato da urna. Ele pega aquele BU, um fica com ele, presidente de mesa, né? Outro é afixado na porta da zona eleitoral, né? E depois ele pega a urna e leva para ser entregue na Justiça Eleitoral da cidade, na seção eleitoral da cidade. Né? E ali é feita a transferência dos dados para o TRE e para o TSE, consequentemente. E isso numa linha altamente segura, né? Numa conexão altamente segura. Então, o contato que existe com a internet para que possa ter interferência de terceiros é mínimo. E outra coisa, tudo criptografado, que impede que daqui a pouco as pessoas possam estar modificando esses dados. O voto ele é intangível, né? E isso me gera uma insegurança com relação o que vão fazer com esses dados que estão aqui dentro. Será que eles não podem modificar esses dados? Não. Por quê? Porque existem sistemas de segurança que impedem que se modifique esses dados, né? E que são auditados por, vamos dizer assim, organizações como a OAB, o Ministério Público e tudo mais. Quer ver como é seguro? Como é seguro? Nenhum partido político, depois que acaba uma eleição, fala que perdeu por causa da insegurança da urna. Nenhum político, depois que acaba uma eleição, fala que perdeu a eleição por causa de manipulação do resultado daquela eleição. Já viu algum? Já. Aécio Neves nas últimas eleições. O que ele fez? Ele disse que perdeu porque houve manipulação. Pediu recontagem de algumas urnas, foi recontado, ele não foi nem buscar o resultado da auditoria que foi feita nas urnas. Ou seja, é 100% seguro. Sim, eles que são os maiores interessados, ou não são?
em chegar no poder, em estar no poder, eles não contestam. Né? Então, isso já avaliza todo aquele procedimento de segurança que eu te disse, em camadas, que a gente tem desde o início de desenvolvimento de software, de dados e de processos e tudo mais, até, né, a conexão da internet e tudo mais, até o próprio resultado é avalizado por aquelas pessoas que participam ativamente de todo o processo eleitoral. Então, não existe maneira de a gente... Isso realmente é daqueles mitos, aquele mito ao lado do voto nulo, né? De que o voto nulo anula a eleição, não anula, e outros mitos eleitorais que se tem, que é aquilo que se chama de teoria da conspiração, né? Que faz para as pessoas, criam para as pessoas se preocuparem. A decisão está nas nossas mãos, está nas minhas, nas suas, de quem está em casa. Sem dúvida nenhuma. Votar é um dos atos que o cidadão tem, onde ele pode modificar toda essa situação que a gente vive hoje. O Brasil é um país riquíssimo, o Brasil tem riquezas que poderiam nos dar condições da gente hoje, todos os brasileiros viverem bem. E, infelizmente, o que acontece é que nós passamos por uma crise ética, moral muito grave e que a gente só tem condições de mudar isso se a gente votar de forma consciente, escolhendo quem quiser que seja para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas a única maneira que a gente tem que modificar é com pessoas que administram esse país de forma séria. Tá bem, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, desembargador. Obrigado. Ou seja, Darcy, vamos ficar atentos a todas aquelas informações que chegam até nós, nos certificarmos se realmente elas são verdadeiras ou não e escolher com base em todos os candidatos que, a partir de agora, logo mais, estarão aí fazendo suas campanhas. É isso aí, Gabriela. A palavra da vez é checagem. Se na internet é disseminado conteúdo falso, a própria internet pode nos ajudar a checar uma notícia antes de compartilharmos. Tenhamos todos responsabilidade, que a gente possa defender a verdade independentemente do candidato que escolhermos. Vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde agora. O aumento do número de pessoas que procuram academias para praticar exercícios físicos demonstra a preocupação com a qualidade de vida. O Brasil tem o maior número de academias do mundo, são cerca de 20 mil, com aproximadamente 3 milhões e 600 mil praticantes. Mas antes de começar qualquer atividade, é recomendado fazer exames médicos para evitar possíveis problemas com a saúde. Tramita na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul um projeto de lei exigindo que periodicamente sejam feitas avaliações físicas nos frequentadores das academias da cidade. Sabe aquela frase, doutor, me dá um atestado para eu levar na academia? Parece um ato ingênuo de alguém que, através da atividade física, quer melhorar a sua qualidade de vida. Milhões de pessoas colocam na sua rotina diária a prática do exercício físico, mas o acompanhamento médico nem sempre tem sido levado a sério. Pular essa etapa pode significar problemas que vão desde distensão muscular até o óbito daquela pessoa que não quer passar por esse processo. Para eliminar os riscos dos atletas de Cachoeira do Sul, um projeto que tramita na Câmara Municipal de Vereadores propõe a obrigatoriedade para aquelas pessoas que frequentam a academia apresentar e atualizar o seu exame médico. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 140 mil pessoas morrem de doenças do coração no Brasil a cada ano. De acordo com especialistas, 90% destas mortes, inclusive as decorrentes de mal súbito, poderiam ser evitadas com o diagnóstico básico de um simples eletrocardiograma, seguido de tratamento e acompanhamento médico adequado. A prática regular de atividade física faz bem ao corpo, à saúde e à mente. Mas antes de começar qualquer exercício, por mais simples que seja, é importante fazer uma avaliação médica com um profissional de sua confiança, que irá verificar pressão, frequência cardíaca, entre outros fatores, e com base neles ajudar na escolha da atividade mais adequada a cada perfil. 2, 3, 4, só na frente, segue lá. Profissionais de educação física reafirmam a importância dos exames para iniciar a prática dos exercícios. A questão da avaliação inicial, né? Nós temos alguns critérios de avaliação. A primeira delas é uma anamnese.
Dentro dessa anamnese será questionado se a pessoa tem alguma patologia, quais são os objetivos dela, se ela apresenta patologias e também se os pais, né, têm alguma patologia, ou seja, dando um caráter hereditário, né, algum problema possível de diabetes, de hipertensão e tal. Assim como também outros problemas de questão estrutural, por exemplo, desvios posturais, lesões, problemas em articulações musculares ou articulares. A partir disso, conforme detectado, caso seja uma necessidade, né, a gente exige um atestado médico específico de um cardiologista, no caso de alguma doença patológica, né, relacionada ao coração. A gente também, por exemplo, endócrino, caso a gente tenha uma necessidade disso. Muitos alunos apresentam, por exemplo, quadros de depressão, né, e aí tem um psiquiatra que receita algumas medicações também que interferem, né, no andamento da atividade. Então a gente pede um atestado, muitas vezes até eles colocam que a pessoa é apta, mas não diz se ela tem restrição e qual restrição. Segundo a diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o ideal é que todo indivíduo candidato à prática de exercício ou esporte em nível moderado ou de elevada intensidade seja submetido obrigatoriamente a um exame médico que permita a detecção de fatores de risco, sinais e sintomas sugestivos de doenças cardiovasculares, pulmonares ou do aparelho locomotor. O ideal seria que, né, que todas as pessoas que fossem praticar, né, antes de iniciar, e aí também depende daquilo que eu falei que é o objetivo. Conforme o nível que a pessoa pretende treinar, existe uma necessidade de uma avaliação mais criteriosa. A gente até tem o hábito das pessoas que marcam, que são, por exemplo, cardiopatas, né? A gente exige que essa pessoa, que esse aluno traga um atestado médico do seu cardiologista, né? E dentre outras patologias também, né? A gente tem o hábito de que a pessoa tenha que trazer para poder iniciar a sua atividade física aqui na nossa academia. É bastante importante isso porque dá um respaldo para nós e uma segurança maior, né? Uma tranquilidade para saber até mesmo o tipo da pessoa que está trabalhando ou não, se a pessoa está com a sua patologia medicada, controlada, né? Uma proposta que prevê a obrigatoriedade do exame de aptidão física para ingressar nas academias está sendo discutida na Câmara de Cachoeira do Sul. A intenção é tornar obrigatório o teste antes de iniciar qualquer atividade física, evitando risco à saúde dos atletas. Eu fui procurado por alguns profissionais da área de educação física, preocupados com notícias em outras cidades, em outros estados, de problemas de saúde de alguns alunos dentro de academias, até com óbitos. E esses profissionais me garantiram que a grande maioria das academias de Cachoeira do Sul faz a avaliação. Uma avaliação simples, né? Uma avaliação que avalia ali os índices de massa corporal, a capacidade cardiológica, a capacidade de flexibilidade do aluno, e que eles gostariam que isso fosse padronizado em todas as academias de Cachoeira do Sul, para que aquela minoria que hoje não faz ou faz um exame mais simples, que ela passe então a ter uma avaliação conforme as regras federais, as leis federais e principalmente conforme a orientação do Conselho Federal de Educação Física. Portanto, fica a dica. Antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, é preciso realizar um check-up para não colocar a saúde em risco. Para pessoas com mais de 30 anos, são indispensáveis exames que detectem problemas como hipertensão arterial, doença coronária, asma e diabetes. Em alguns casos, é preciso também solicitar eletrocardiograma e o teste de esforço para avaliar a proposta do aparelho cardiorrespiratório ao esforço físico. 12h43 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando em facebook.com/TV Cachoeira. Valmírio Zig, Carmen Moraes, Rosane Cassol, está assistindo lá do Litoral Norte. Um abraço para você aí, obrigada. Luciana Machado Santos, Eliana e Alexandro, Alessandra Nascente Machado, Leane Melo, Leila Lopes Padilha, Neila dos Anjos,
Ela está mandando um bom dia aqui para todos nós, para você também, obrigada pelo carinho. Ione Domingues de Lemos e a Luciane Alves Garcia. Muito obrigada por todas as mensagens aqui, pelas curtidas, pelo compartilhamento do nosso ao vivo de hoje, viu? Você também é convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. Não esqueça de curtir a nossa página. Certamente você já ouviu falar que o sucesso é composto de 10% de inspiração e 90% de transpiração. E se você está à procura de uma renda extra para reforçar o orçamento, deve levar isso muito a sério, viu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Pessoal, nesses tempos de crise, como havíamos falado, e ainda acho que a crise ela é uma coisa que sempre existiu e a crise ela é muito mais interna do que externa, mas digamos assim, nesses tempos um pouco mais complicados, muitas pessoas estão procurando a questão de uma renda extra. E isso é muito interessante. E eu ouvi um dia e escutei uma conversa entre duas pessoas, a questão desse negócio de renda extra e tudo mais. E a conversa começou entre dois amigos, onde um dizia para o outro: fulano, Deus realmente te ajuda bastante, tu é um cara de sorte. Puxa, achei interessante a afirmativa dele e fiquei mais interessante na resposta dele. Pois é, ele disse assim, realmente Deus me ajuda, mas passei a notar que do momento que eu passei a trabalhar 12 horas por dia e não mais 8, quando eu passei a trabalhar 14 horas por dia e não mais 8 horas por dia, senti que Deus começou e a minha sorte começou a mudar cada vez mais. Pois é, e aí entra a questão de uma renda alternativa. E hoje nós estamos no mercado com muitas oportunidades de rendas alternativas, rendas complementares, que se pode ser feita fora do teu horário de trabalho, em muitos setores. Dando uma olhada em algumas franquias que, em virtude da situação do mercado, baixaram muito o preço de muitas franquias, comecei a ver que tem franquias, por exemplo, na área de chocolates, que chega a ser R$3 mil o custo da franquia. De 3 até 15 mil reais. Poxa, são franquias baratas. Na rede de salgadinhos, também nessa faixa. Ou seja, se tu pegar a rede de chocolates, salgadinhos, rede de condomínios, administração de condomínios, de limpeza de condomínios, abriu muito um leque desses pequenos serviços que podem ser feitos fora do meu horário habitual. Ou seja, é a renda alternativa. E o que me chama a atenção nessa pesquisa feita, que mudou muito o quadro. Tempos atrás, qualquer franquia de qualquer tipo de produto era uma Babilônia de dinheiro. Hoje não. Hoje as franquias se adaptaram a essa nova situação, se adaptaram a esse novo modelo de economia que estamos vivendo e notamos o quê? Que elas realmente baixaram de preço. Digo para vocês, dá uma olhada. Procurem na internet, procurem em qualquer lugar a questão sobre franquias, que é uma opção de uma renda alternativa. Ou seja, por que é uma opção? Porque ela já te dá o know-how, todo o que tu precisa para fazer este produto, esta situação, esta administração. Então ela te dá um bom caminho andado em cima disso. E existe muita oportunidade em cima dessas. Eu citei apenas algumas, mas existe um enorme número em diversas áreas, em diversos setores, principalmente se formos passar para a área de informática, de softwares e etc. e outros programas. Bom, esta então te abre o leque mais ainda. Dê uma olhada e pense, preciso ter renda alternativa, logo, preciso trabalhar mais do que trabalho. E com certeza, trabalhando mais, Deus me ajudará melhor. Muito obrigado e até a semana que vem. Meio-dia e 48 pelo horário de Brasília. Obrigada pelas mensagens em facebook.com/TV Cachoeira e também aqui no nosso WhatsApp, viu? Deixa eu ler algumas mensagens aqui. O Márcio Bica, do bairro Frota, aqui em Cachoeira do Sul.
está mandando mensagem para a gente aqui que ele não concorda com a obrigatoriedade de exames para entrar em academias. Isso só vai afastar mais quem pratica atividade física, pois vai haver custo maior. É a opinião do Márcio Bica sobre a reportagem que a gente veiculou agora há pouco sobre a obrigatoriedade, né? Um projeto que tramita na Câmara de Cachoeira do Sul sobre a obrigatoriedade de exames médicos para ingressar na academia, viu? Obrigada pela sua opinião, viu, Márcio Bica? Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Várias fotos aqui, mandando para mim. Obrigada pelo carinho, viu? Eu gosto quando vocês me mandam foto. Deixa eu ver quem que é essa daqui. Deixa eu ver o nome da pessoa. É a Maria Souza, de São Luís, no Maranhão. Ela mandou uma foto aqui com a televisão do lado. Uma hora eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui de pertinho. Tá vendo aí? Pois é, ela mandou para mim. Ela está... Eu podia ter aumentado a foto também para mostrar melhor para vocês, né, gente? Ver se dá para ver aí. Pois é. Essa aqui é a Maria Souza, lá de São Luís do Maranhão. Ela tá: boa tarde, minha irmã e amiga, que Deus abençoe sempre vocês. Que te abençoe também, viu? A televisão do lado aqui comigo falando. Obrigada pelo carinho. Gosto muito quando vocês mandam fotos, porque a gente pode ver o rosto de vocês e ter esse contato melhor, viu? Gente, como nós adiantamos ontem aqui no NT Sul, acontece dia 14 de setembro a licitação que contratará a empresa que vai fazer a gestão do lixo de Cachoeira do Sul. A nova modalidade, dividida em 3 lotes, poderá colocar até 3 empresas operando no município. O modelo adotado pela Prefeitura tem 2 pilares principais: melhorar a qualidade do serviço com um custo menor aos cofres públicos.
O NT Sul desta quarta fica por aqui. Mais informações em novotempo.com/NTSul e também na nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe a nossa página com seus amigos, viu? Uma ótima tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei por aqui e eu espero, é claro, a sua companhia. Até lá!